Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para a gente atualizar as últimas do Internacional, que entra em campo hoje contra o Goiás, 18h30, no estádio Beira-Rio. E o Inter está fazendo um movimento muito importante, pensado pela assessoria e pela direção do clube, porque o Inter terá modificações importantíssimas na equipe titular para a partida de hoje. O movimento e o que se fala no bastidor sobre esse jogo e a importância dessa sequência do Inter recente em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A atualização sobre a situação de Mano e o interesse do Corinthians, que não desistiu do nome do técnico colorado. Há mudanças neste cenário, informações importantes que vem lá de São Paulo para a gente trazer aqui também. E a atualização que Ener Valencia, sim, ele mesmo atacante equatoriano que será do Internacional no mês de julho, desembarcará no aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre. Ele falou sobre a sua situação clínica e a gente fala disso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros sempre tem o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Lá em KTO.com tu aposta nos jogos do Campeonato Brasileiro de hoje. Tem Inter contra o Goiás, Grêmio contra o Cuiabá, eu tô apostando em vitória da dupla. Tem o Liverpool jogando na Premier League, eu tô apostando em vitória do Liverpool. Teve o City mais cedo, tem muitos campeonatos para tu se divertir. Tu aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet e dá uma brincada lá em KTO.com, o site mais seguro para tu fazer uma graninha brincando com o futebol, tá certo? Pessoal, eu quero começar sobre o movimento que o Internacional está fazendo, tá? E um mistério para um time que a gente sabe que será modificado, mas a gente ainda não tem certeza e exatidão em que nível esse time será modificado para hoje, 18h30, encarar a equipe do Goiás. Eu tô aqui com a classificação do Campeonato Brasileiro aqui, tá? Deixa eu só dar um enter aqui. Tô com a classificação do Campeonato Brasileiro aberta. O Inter nesse momento tem 4 pontos e é o 8º colocado, tá? Tem São Paulo, que é 6º, com 4, Vasco 7º tá na frente do Inter, tem 4, o Galo tem 4, o Santos ganhou ontem, tem 4, o Bragantino tem 4 e o Internacional é o 8º. Se vencer vai a 7, mesma pontuação do líder que hoje é o Fortaleza e do Palmeiras, que é o vice-líder, ganhou também na rodada e também tem os mesmos 7 pontos. Então, se o Inter vencer, vai lá pro G4 muito possivelmente. O Cruzeiro, que é o 4º colocado, já jogou. O Fluminense, que é o 3º com 6, também já jogou. O Inter passa esses adversários e entra de vez no G4, que é muito importante. Eu falei ontem, mas repito aqui, o Inter tinha uma projeção de fazer 4 pontos nesses 2 jogos em casa, contra Flamengo e Goiás. Imaginando um empate, pelo menos, com o Flamengo e uma vitória contra o Goiás jogando dentro de casa. O cenário mudou. O Inter venceu o que era o jogo do empate, o que era o jogo mais difícil. Então, se vencer, aumenta essa projeção de 4 para 6 pontos. Seria ótimo para o Inter. Jogou um jogo contra o Fortaleza fora e conseguiu um empate, 2 jogos, 2 vitórias em casa. Seria o cenário dos sonhos, o cenário perfeito para o Internacional. E o movimento de mistério está porque o Mano já havia destacado depois da vitória contra o Flamengo que o time de quinta contra o CSA, que acabou se classificando com muito sufoco, cansou mais do que se imaginava em campo, não seria o mesmo time do domingo, o time de hoje contra o Goiás. Teriam jogadores poupados, como René, Alan Patrick, entre outros. E a gente vai atrás de mais detalhes e tem outros jogadores que serão poupados. Só que o movimento do Inter para fazer esse mistério foi não divulgar a lista de relacionados. Geralmente o Inter faz o último treino no CT Parque Gigante, eu já até falei isso aqui para vocês no canal, o Inter fez esse mistério no Grenal também. O Inter treina, ontem foi o treino fechado às 4 horas da tarde no CT Parque Gigante, jogadores treinam, tomam banho lá no CT, vão pro hotel da concentração do Internacional, que é lá na Avenida Lucas de Oliveira, na zona norte da capital. Quando eles se concentram, o Inter já divulga a lista de quem está relacionado pro jogo. Claro, um nome ou outro pode ser cortado, porque geralmente o Inter relaciona 1 ou 2 a mais do que pode ficar no banco. Contra o Flamengo foi o Gabriel Barros, por exemplo, que deve ser relacionado para esse jogo. O Inter não divulgou a lista de relacionados muito por conta disso, para não entregar o ouro pro bandido, como a gente fala, não entregar quem seria poupado. Talvez jogadores que sejam poupados nem fiquem no banco, nem sejam relacionados, como Alan Patrick, como o próprio René. Talvez seja por isso. E esse é o meu palpite e minha aposta de momento. Mas claro, tem que esperar a lista. No momento que eu tô gravando, meio-dia e 25, ainda não saiu. A tendência é que saia ali pela 1h15, 2 horas da tarde, a lista dos relacionados pro jogo contra o Goiás. Vamos lá. Provável Inter. John na vaga de Kehler. Bustos, que voltou de lesão. O Igor Gomes hoje é o titular, daí vai dar uma rodagem pro Bustos na lateral direita. Vitão e Mercado, a dupla de zaga titular. O Mercado não jogou contra o CSA, foi o Moledo. E Tauan Lara na vaga do René na lateral esquerda. Dupla de volantes deve ter Baralhas e Depena. Pedro Henrique, Maurício e Wanderson e Luiz Adriano na frente. Então a gente está falando de John na vaga do Kehler, Bustos na vaga do Igor Gomes, Tauan Lara na vaga do René, Baralhas na do Campanharo,
Depena na do Johnny, Maurício na do Alan Patrick e Luiz Adriano na do Alemão. 7 mudanças. Eu acho que esse time é suficiente para ganhar do Goiás, tá? Minha humilde opinião, esse time é suficiente para ganhar do Goiás. Pessoal, a gente tem que falar do assunto do momento que parecia que tinha acabado ontem, mas não acabou, tá? Sobre Mano no Corinthians. Ontem surgiu a informação em São Paulo de que o Corinthians estaria encaminhando a contratação de Roger Machado. Mas também ontem à noite, depois da derrota, o Corinthians perdeu o Derby Paulista por 2-1 para o Palmeiras. O Palmeiras abriu 2-0. O Corinthians fez um gol contra, na verdade, né? Cruzamento do Roger Guedes, o Piquerez mandou contra. A informação que vem de São Paulo é que o Corinthians, por conta da repercussão, deu uma travada no negócio com o Roger. Então não está fechado ainda. E o Alessandro, ex-lateral, campeão do mundo pelo Corinthians, jogou aqui em Porto Alegre no Grêmio também, é diretor de futebol do Corinthians. Ele falou na zona mista do Allianz Parque, e ele falou sobre a contratação de treinador e falou sobre o nome do Mano. Ele falou que o Corinthians tem muito apreço pelo nome do Mano, do Tite e do Roger, que são os 3 nomes mais ventilados lá em São Paulo. O Roger já recusou uma oferta do Corinthians, o Mano também disse que quer ficar em Porto Alegre, e o Roger estava negociando com o Corinthians. Que tem um apreço pelos 3 nomes, mas que não descarta qualquer possibilidade. Disse que não tem treinador contratado, nem mesmo o Roger, nem o Tite, nem o Mano, nem nenhum treinador está contratado hoje pelo Corinthians. E ele não confirmou que o Roger está encaminhado. Ele disse, pode ser qualquer um desses ou até outro, estrangeiro ou não, pode ser qualquer outro treinador. E ele disse que o Mano, e quando ele foi questionado sobre o Mano Menezes, o Mano está trabalhando e a gente tem que respeitar isso. Mas é relativo se a gente vai buscar um técnico que está trabalhando ou não. Vai do jogo. Mas no caso do Mano, ele está trabalhando e a gente respeita primeiramente isso. Bom, o que a gente tem? O Mano quer ficar, o Inter quer que ele fique, o Corinthians fez uma oferta informal pro staff do Mano, o Mano ouviu respeitosamente, mas disse que a ideia dele era ficar em Porto Alegre. Vamos ver se o Corinthians vai insistir no técnico colorado. Eu não vejo isso mais como uma tendência, tá certo? Pessoal, pra gente fechar a situação clínica do Ener Valencia, tá? Ele foi no seu Instagram ontem e colocou... hoje pela manhã, na verdade, né? Depois do choque que ele teve de cabeça ontem, choque com o goleiro do Sivasspor na vitória do Fenerbahçe por 3-1, preocupou todo mundo, imagens fortes. Ele foi: muitas graças por todas as mensagens de carinho e todas as suas orações. Seguimos de pé e na luta. Foi o que postou o Ener Valencia, postou em espanhol, ele é equatoriano, postou também em inglês. Tá tudo certo com ele, postou uma foto ali na cama de hospital, mas tá bem, o atacante que vai desembarcar no Salgado Filho a partir do mês de julho para ser jogador do Internacional. Não passou de um susto o Ener Valencia, tá certo, pessoal? Hoje vou estar no Beira-Rio, quem estiver lá, quiser bater um papo ali no Alambrado, eu vou entrar ali no campo, a gente bate um papo, tira uma foto, conversa, vamos falar de Internacional. Hoje é dia de Inter contra o Goiás, 6h30 no Beira-Rio, espero vocês lá também. Expectativa de 30 mil torcedores. Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.